falar um pouco hoje da terapia na terceira idade ou terapia para idosos. Nunca é tarde para começar. Avanços na medicina promovem cada vez mais melhoras na qualidade de vida das pessoas, aumentando a expectativa de vida. Temos cada vez mais idosos em nossa sociedade. E por um lado, isso é ótima notícia, alguns desafios aparecem. Pensar na saúde mental das pessoas é um deles. Cada fase da vida revela demandas emocionais diferentes e esperar uma pessoa chegue à terceira idade com todos os problemas resolvidos é uma utopia. As mudanças enfrentadas pelos idosos. Os idosos enfrentam mudanças significativas que vão desde o falecimento do cônjuge, a aposentadoria, a perda de vida social, além da diminuição de algumas funções, como visão, audição, agilidade motora. O advento da tecnologia é outro fator que contribui para que o idoso pense que não é mais útil, visto que na geração deles, os avós e pessoas mais de idade eram fonte de sabedoria e conhecimento para os mais jovens. E atualmente os jovens é que têm ensinado os mais velhos como utilizar computadores e celulares. O idoso e a saúde mental. E em conjunto de valores faz com que o idoso se sinta mais frágil e problemas emocionais como a depressão pode aparecer. Uma das melhores maneiras de conseguir manter a qualidade de vida na terceira idade é cuidando da saúde mental, pois as mudanças trazidas pelo envelhecimento podem despertar sentimentos complicados, fazendo com que a ajuda profissional seja de extrema importância. O idoso pode precisar de ajuda para entender que a fase pela qual está passando não significa o fim. A mediação de um psicólogo psicanalista que põe em prática a psicoeducação é útil para estimular o encontro de aspectos motivadores na sua rotina. O intuito de dar novo sentido à vida por meio de estratégias cognitivas, desmitificando pensamentos distorcidos em relação à velhice. É comum encontrarmos idosos que acreditam que nunca vão mudar, mas se eles confiarem e colocarem em prática o que foi combinado nas sessões, eles podem alterar algumas crenças e melhorar sua qualidade de vida. Por conta de as crenças disfuncionais serem mais arraigadas nessa faixa etária, temos que ficar atento na hora de diferenciar quando uma limitação física do paciente é real ou se ele acredita que possui uma limitação muito maior do que é na realidade. Quando trabalhamos com idosos, muitas vezes precisamos fazer algumas adaptações, utilizar, por exemplo, material de plano de ação, fontes de texto de tamanho maior do que utilizamos habitualmente com outros pacientes. É necessário fazer resumo dos pontos mais importantes da sessão com mais frequência. Para facilitar a lembrança do que foi trabalhado entre as sessões, é interessante utilizar lembretes para a realização das atividades combinadas. O atendimento domiciliar pode ser necessário em alguns casos, assim como pode haver necessidade de envolver a família no processo terapêutico. Nesse caso, o psicólogo psicanalista pode convidar os parentes para algumas sessões e passar orientações sobre os cuidados e interação com o idoso. Uma estratégia que tem alcançado ótimos resultados é o treino de habilidades sociais. Muitos pacientes idosos precisam ser incentivados a estabelecer ou retomar relacionamento, buscar atividades prazerosas no cotidiano e interagir melhor com seus familiares e amigos. Terapias em grupo com pacientes que se sentem muito sozinhos e possuem habilidades cognitivas similares também apresentam certa eficácia. A terapia para a terceira idade deve buscar melhoria no processo de pertencimento, autonomia, valor e aceitação. A busca por autonomia é importante porque com a idade vamos perdendo habilidades como citado anteriormente. A autonomia pode ser definida como aptidão ou competência para gerir a sua própria vida. Isso na velhice pode ser muito comprometido. E esse comprometimento pode ser causado por algo real, como por exemplo o desenvolvimento de uma limitação, por crenças irracionais sobre suas limitações, ou por crença de parentes, e isso pode impedir que o idoso fique as coisas. Essa falta de autonomia pode causar um grande sofrimento e pensamento de não ter mais utilidade. Em casos como esse, o psicólogo ou psicanalista deve, junto com o paciente, analisar sua autonomia em mais diversas áreas, como finanças, autocuidado, afazeres domésticos, etc. Depois disso, descobrir se as limitações nessas áreas são incômodas ou se são realistas. Feito isso, traçar em conjunto maneiras de ganhar mais autonomia e, assim, maior confiança e bem-estar. Na busca por valor e entender seu papel na formação da família e na formação da sociedade, buscar novas atividades em que possa contribuir. Exercer atividades desse gênero são muito benéficas, pois atuam no sentimento de valorização e na ideia de pertencimento. Na aceitação, perceber que o envelhecimento é uma etapa natural da vida e não se abstendo de suas atividades diárias, nem tampouco do convívio social, tornando assim mais pleno nessa fase da vida. Os idosos e as crenças geracionais. Quanto ao conceito de tratamento, é importante trabalhar algumas coisas específicas como crenças geracionais.
Crenças geracionais são crenças de que um grupo de pessoas nascidas em determinado período, elas são determinadas pela excelência desses indivíduos e pode ter um impacto significativo no processo terapêutico. É necessário investigar os papéis que o idoso desempenha antes de sua aposentadoria ou antes de sua limitação. Entender que nível de vida permanece envolvido com as atividades pessoalmente significativas, relevantes e interessantes. Não é incomum encontrarmos vulnerabilidade em pessoas que perderam esse propósito. A velhice e a depressão. Apesar de muitas pessoas enxergarem em fase qual a melhor idade, muito mais ainda tem uma visão negativa sobre ela, o que pode desencadear problemas psicológicos. Ao falar sobre depressão na população mais velha, devemos lembrar que se trata de uma doença multifatorial, e que as pessoas que já trataram esse transtorno ao longo da vida podem enfrentar maior risco de ter uma recaída durante a terceira idade. A terapia com idosos com depressão pode enfrentar dificuldade em relação à adesão do paciente. Por isso, é necessário que o psicólogo ou psicanalista sempre envolva as pessoas nas atividades, explicando os objetivos e acolhendo os sentimentos dela. Envolver o idoso de maneira colaborativa com o processo terapêutico. Fica mais fácil alcançar bons resultados, visto que crenças negativas de que não se consegue fazer as coisas que são comuns e simples para as outras pessoas podem causar grande sofrimento e precisam ser colocadas em perspectiva. É importante enfatizar que cada pequeno progresso que o paciente apresentar, lembrar que cada conquista já é um grande avanço. Então eu falei um pouco da terapia para idosos. A psicanálise também trabalha com a terapia para idosos. Psicanálise e terapia para idosos.